Meu amigo vascaíno, um bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E meu irmão, como é bom a gente estar do lado da verdade, a verdade prevalecendo, a gente fazendo nosso conteúdo aqui sem ódio. O Vascão da Gama hoje anuncia mais um reforço. Tem xerifaço chegando aqui no Rio de Janeiro contra tudo e contra todos. Não vai ficar só nesse zagueiro. Tem mais dois negociando aí com o Vascão da Gama e o desespero dos antes aí vai aumentar, porque tem jogadores também chegando para o ataque. O Vasco vem forte esse ano aí, com toda certeza. E olha que ainda não tem nenhum investimento do Grego ainda, que chega com a proposta no final de janeiro. E claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do Vasco da Gama na Taça São Paulo de Júnior. Deu aquela decepcionada, mas ainda dá para o Vasco simplesmente chegar ali nas próximas fases. A gente vai explicar como que o Vasco tem que fazer. E olha como é que o Papai do Céu é bom. Caiu 11 milhões de reais no colo do Vasco da Gama. Olha, sensacional. Vamos falar muito sobre essas coisas. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Você que está confiante que esse ano vai ser um ano diferente, venha fazer parte. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha. Vamos começar falando sobre a Taça São Paulo de Júnior? Ontem o Vasco voltou a decepcionar. Essa é a verdade. O Vasco empatou em 0-0 com Canaã, lá do Distrito Federal. Segundo jogo do grupo 32. O Vasco que já tinha empatado por 1-1 com o 15 de Piracicaba. O 15 ontem que venceu, né, o anfitrião, o Nacional. E o Vasco agora vai ser obrigado na próxima sexta-feira, dia 10, meio-dia e 45, não esqueça o horário, a vencer a equipe do Nacional para simplesmente passar de fase. Então o Vasco tem que vencer. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de grana entrando no Vasco. Olha só, 11 milhões de reais o Vasco recebendo da Rede Globo por conta dos direitos econômicos oriundos ao Campeonato Carioca. Uma grana que o Vasco não tinha recebido nos últimos anos ali, tanto da Record como da Band. Então, 11 milhões de reais, certo? Campeonato Carioca voltando aí para a Globo. A gente critica muito a Globo, mas a Globo ainda é a empresa que paga mais aí no futebol brasileiro para os clubes. Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre a situação da reapresentação do Vasco, porque tá rolando um treinamento lá e o Carille implementou uma nova filosofia, uma nova metodologia de trabalho. Treinamento em período integral, de manhã e de tarde, irmão. Acabou esse negócio de jogador treinar de manhã e de tarde para praia. Treinamento em período integral. E o seguinte, e ele dando ênfase à parte ali física, né? A gente está vendo os vídeos na Vasco TV, muita musculação. E o Vasco que já apresentou aí alguns reforços. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, ontem foi apresentado o Daniel Fusato, goleiro que chega aí para ser reserva do Léo Jardim. Vamos combinar aqui? É muito melhor do que o Kehler, tá? E chega o Tietê.
que vai arrumar esse meio-campo do Vasco, mas me arrisco a dizer aqui que não está descartado do Tietê jogar na lateral direita, não. Porque ele é muito mais jogador do que o PH e do que o Puma. E é um coringa. Joga pela lateral direita, é a posição dele de origem. Joga de volante, joga de meia. Vai acrescentar muito ao Vasco. Jogador que chega aqui com 1 ano de contrato. Se bater meta, automaticamente fica para o ano que vem. Para desespero. E por falar em desespero, olha a verdade prevalecendo. Ontem eu cravei aqui e disse: é aguardado no Rio de Janeiro. Maurício Lemos chega hoje aqui no Gigante da Colina, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, com contrato de 1 ano. Aí os desesperados, os destemperados vão falar: não, mas que o Tietê é refúgio, o Maurício Lemos é refúgio. Um jogador que simplesmente aí, até 2023 prestava serviços ao seu país na seleção uruguaia. Se contundiu, só perdeu a vaga dele na seleção uruguaia por conta da contusão, no Atlético também. E com relação à parte técnica do jogador, muito boa. Agora, a parte física é um ponto de interrogação. Creio eu que se o Vasco está fazendo esse investimento de trazer esse zagueiro, é porque a parte física dele está ok. E o Vasco ganha um plus muito grande, porque não tem como tu comparar, meu irmão. O Maurício Lemos com o Maicon, com o Léo Pelé, com o Rojas. E não para por aí. Fica desesperado mesmo, você que acha que o Vasco vai ser rebaixado. Porque vai ser igual foi no ano passado, que ninguém dava nada e o Vasco chegou na final da Copa do Brasil. Porque a gente foi atrás disso hoje, agora no período da manhã, embora o Carille não confirmasse ontem, há negociações sim com o Samir, tá? Há negociações com o Samir, e inclusive negociações muito avançadas. Muito avançadas. Então, assim, a qualquer momento o Vasco pode anunciar mais um zagueiro. E aí, o Samir chegando aqui, ele é canhoto, faz dupla de zaga com o Maurício Lemos. E meu irmão, quem tinha João Vitor e Maicon, melhora e melhora sustentavelmente a zaga do Vasco da Gama. O Vasco, de quebra, tenta também a contratação, ontem confirmado pelo Carille, do atleta Pedro Henrique, que está lá no Red Bull Bragantino, jogador que foi lançado pelo nosso Carille. E aí vem a parte do ataque. Por quê? O Vasco fez uma consulta pelo Gabriel Veron, jogador do Porto. As negociações são muito difíceis, porque é um jogador que ganha muito, o Porto quer vendê-lo, a situação para o empréstimo é muito difícil, o Vasco focou na situação do Wanderson. E o Inter fixou o passe aí para poder comprar. O Vasco fez uma proposta muito interessante, que o Vasco banca o empréstimo e banca a dívida que o Internacional tem com o Krasnodar. Olha que bacana. Esse jogador, ele está avaliado no Transfer Market por 6 milhões de euros. Mano, se o Inter fixou o valor dele por 3 milhões de dólares, está baratérrimo. Está muito barato. E um jogador que cai como uma luva aí nesse time do Vasco. Porque é o que eu tô falando. Tu tinha Jean David, meu irmão. Emerson Rodrigues. Tu bota um jogador aí como o Wanderson na ponta, um atleta aí que foi grande responsável pela campanha do Internacional em 2023 por ter chegado ali nas semifinais da Copa Libertadores da América. E não para por aí, tá? O Vasco parece que desistiu mesmo dessa situação do Coelho.
Porque o Atlético fez um abatimento, deixou a dívida, deixou a proposta de 6 milhões de dólares por 5, o Vasco não vai botar esse dinheiro. Inclusive ontem surgiu a informação, Pegrinho tá assistindo meus vídeos, hein, Pegrinho? O Brian Rodrigues, esse belíssimo jogador, também de seleção uruguaia, Brian Rodrigues, Vasco foi atrás dele lá no América do México. Jogador que a gente já negocia já há muito tempo. E esse aqui se chega, meu irmão, é titular absoluto. Então tá tudo acontecendo conforme demanda a música. E o seguinte, o que é mais legal nessa parada toda, sabe o que é, torcedor? Ainda não tem o investimento do Grego. O Grego chega aqui para fazer a proposta no final de janeiro. E quem viver, verá. Agora, você pode também ficar torcendo contra. Refogo, eu tô acreditando sempre no Vasco. Então, minha gente, muito obrigado aí pela sua atenção. Hoje vai ser dia de anúncios aí no Vasco, no plural. E tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá como tem prevalecido. Fala da capa. Fala da capa. Fala aí da capa. Comenta a capa aí. Capa do vídeo. É aguardado no Rio. Maurício Lemos, de repente vou lá te buscar hoje, hein? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Chupa quem torce contra. Esse ano vai ser um ano bom pro Vasco. Valeu!